Então vamos lá. Na aula passada nós falamos do encerramento da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Barnabé, né? Eles finalizaram, né? Voltaram para Antioquia, né? Voltaram para Antioquia, onde eles relataram tudo que Deus tinha feito na viagem deles, né? Com os irmãos, com os três profetas, né, que tinham ficado lá, mais a galera que ficou, então eles viram o povo de Antioquia crescer. Então, eles saíram de Antioquia, né, eles saíram de Antioquia e foram por várias cidades até voltar para Antioquia. Então, do ponto inicial que eles saíram, eles deram vamos dizer, um rolê santo aí e voltaram para Antioquia, da onde o Espírito Santo tinha escolhido os dois, dizendo: me preparai Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho dado a eles, né? Para a obra que eu tenho falado com eles. Então, agora a gente chega num ponto crucial aqui, onde antes da segunda viagem missionária, que a segunda viagem missionária ela tem início no capítulo 16 de Atos. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 de Atos, né? Eu fiz até uma pergunta quando eu coloquei lá no grupo da igreja, dizendo: você quer saber o porquê que hoje nós não seguimos os costumes, nós cristãos não seguimos os costumes judeus? Né? Não foi imposto isso para nós cristãos ocidentais, orientais, gentios, né? Que não são judeus, a não seguir os costumes judeus. Então, e tudo isso aconteceu no capítulo 15 de Atos. E a gente vai ler esse capítulo e a gente vai explorar a riqueza de detalhes que tem nesse capítulo hoje. Então, Atos, capítulo 15, versículo 1. Né? No meu título está lá: controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Primeiro eu quero explicar para você o que é a circuncisão. A circuncisão, os judeus, no 8º dia de nascimento daquele bebê judeu, o que ele fazia? Eles cortavam uma pele do pênis mesmo, do prepúcio deles, que era uma marca dizendo que aquele povo, que aquela pessoa que nasceu, ele era um judeu. Então o judeu tem essa tradição, tem essa marca que foi dada por Deus a Abraão, né, de circuncidar todo o seu povo, né, e os judeus tinham sempre essa prática, né? Então, até escravos judeus, quando eram acolhidos, né, eles eram circuncidados para poder fazer parte do povo judeu. Então, o homem judeu tinha que ser circuncidado, né? Só que aí a gente vai ler agora a controvérsia, está dizendo aqui a controvérsia ou reclamação ou a confusão sobre a circuncisão nos gentios. Quem são os gentios? Gentios são o povo que não é judeu. Todo aquele que eu e você somos gentios para o judeu. Nós somos cristãos gentios. Todo povo que não é judeu é gentil. Gentil é qualquer pessoa que não é judeu. Então, a palavra de Deus começou a se espalhar pelo mundo, né? O primeiro que pregou para um gentil ali foi o apóstolo Pedro, quando ele foi na casa do oficial romano. Eles aceitaram Jesus, eles receberam o Espírito Santo e ali começou a se espalhar. Só que nessa viagem aqui, Saulo e Barnabé pegaram só para gentios. Tinha judeus nas cidades que eles iam, mas o foco eram os gentios. Os judeus também, lógico, mas o foco era os gentios, porque Deus chamou o apóstolo Paulo e Barnabé para pegar para os gentios. E a gente vê aqui em Atos capítulo 15, aí a gente vê uma situação que gerou polêmica. Que situações não geram polêmica dentro do meio cristão, né? Muitas coisas geram polêmica, mas é bom discutir algumas coisas. Discutir é diferente de brigar, né? Discutir é diferente de xingar o outro. Discutir como homens de Deus, como servos de Deus, é chegar num consenso. Foi o que eles fizeram aqui, ó.
Atos capítulo 15 diz assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Eles desceram da Judéia, ele ensinava os irmãos. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, que Moisés determinou na lei isso, né? Não podeis ser salvo. Não podeis ser salvo. Aí ele estava pegando a salvação de Cristo e condicionando ela a um costume judeu. Ah, Paulo, mas é judeu, né? Fazer o quê? Cara, hoje em dia a gente faz isso direto, cara. Quantas coisas a gente não condiciona, quantos costumes humanos criados por homens a gente não condiciona a salvação. E eles estavam fazendo isso, né? Aí no versículo 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contendem não pequenas discussões com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então o que estava acontecendo? Né? Esses cristãos de Antioquia, veio uma galera da Judéia e começou a falar que, olha, se você não se circuncidar, falando isso para os gentios, não para os judeus, porque para os judeus, como eu falei, era prática, mas falava para os gentios, se você não circuncidar, não adianta nada o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, cara. E os caras que estavam pregando isso eram cristãos, caras, tinham se convertido a Cristo. Só que a religiosidade deles foi tão grande a ponto de condicionar a salvação de Jesus Cristo pela graça para uma circuncisão. Então o que acontece? Eles falavam isso para as pessoas: olha, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Não importa o que Cristo fez na cruz. Cara, e a gente vê tanta heresia assim hoje, cara, que a cruz de Cristo não é tão importante. Não importa. Se você continuar fazendo tal coisa, você vai ser salvo. Ou se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Na Bíblia diz: se você crer e for batizado, será salvo. Se você crer e for batizado, será salvo. Então estão condicionando a salvação de Jesus a uma circuncisão. E aí houve uma contenda não pequena, ou seja, uma discussão não pequena. Paulo e Barnabé de um lado e esses caras do outro. Não pequena entre eles. Então o que eles decidiram? Falaram assim, ó, vamos lá. O núcleo da igreja, ou seja, os líderes da igreja, da onde nasceu a igreja, que foi aqueles 120 que receberam o batismo com o Espírito Santo primeiro, estavam reunidos no mesmo lugar em Atos 2. O núcleo da igreja, fora os que eles fizeram também, né? O núcleo da igreja está em Jerusalém. Então nós vamos levar essa questão para eles. Porque entre nós aqui está tendo uma discussão e a gente não está chegando a ponto nenhum. Não está chegando em lugar nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar essa questão para Jerusalém. Aí no versículo 3 eles falam assim, ó: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, ou seja, a igreja começou a acompanhar eles, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, ou seja, eles saíram para Jerusalém para ter uma causa, mas eles não esqueceram do foco principal deles, que é ganhar vidas para Cristo. Os caras saíram de Antioquia e voltaram para Jerusalém, mas ali eles continuaram pregando em todas as cidades que eles estavam passando, né? Até certo ponto. Então atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, né? Eles começaram a contar para os irmãos como os gentios tinham se convertido, como os gentios tinham aceitado Jesus, e isso os irmãos ficaram alegres. Então, no versículo 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, eles contaram para os irmãos, chegaram lá em Jerusalém, foram bem recebidos, né? E aqui a gente tem não um mistério, na verdade, bem revelado aqui, cara, né? O quanto nós temos essa recepção com as pessoas. Eles foram bem recebidos, né? E às vezes a gente, na igreja, a gente não olha quando a gente
antes dessa pandemia, né? E depois em nome de Jesus, né? As pessoas, elas estão na igreja e não recebem bem visitantes, não recebem bem as pessoas que vão. Não, aqui os caras eles foram bem recebidos. E muitos deles que foram lá com eles lá, provavelmente os apóstolos nem conheciam. Barnabé e Paulo eles conheciam porque eles enviaram Barnabé a Antioquia e Paulo já tinha pregado em Jerusalém. Então eles conheciam os dois. Mas eles foram bem recebidos. E é isso acho que falta dentro do corpo de Cristo. Não estou generalizando, mas falta muito a boa recepção. O que é uma boa recepção? É você se sentir em casa, você se sentir bem acolhido. Olha, os caras estão chegando, olha, aquela pessoa está vindo, não importa quem seja. Eles foram bem recebidos, né? Eles foram bem recebidos aqui. Então, aqui, ó, tendo chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Ou seja, o cara era fariseu e ele creu. Ou seja, se converteu, né? Se converteu entre aspas, né? Ainda tinha um pouco de religiosidade neles. Converteu, mas ainda tinha um pouco, um resquício do velho homem neles. Olha o que ele diz. Alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, olha o que eles queriam fazer com os não-judeus. Eles queriam que os não-judeus, primeiro, circuncidassem, que era um costume judeu. E eles queriam que eles observassem as leis de Moisés. As leis de Moisés, né, que Moisés tinha dado para o povo lá, que Deus tinha dado para o povo de Israel lá. As leis e os testamentos são duas coisas diferentes. Testamento é os 10, testamento não, mandamento. Os 10 mandamentos Deus deu, depois foi lá, Jesus Cristo colocou os 10 em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu intelecto. E amarás o teu irmão, o teu próximo, como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Então, mandamentos nós temos que seguir. Agora, Moisés tinha dado leis também, junto com Deus tinha dado leis para aquele povo. Porque por que Deus deu aquelas leis? Se você olhar Deuteronômio, olhar o Antigo Testamento, lá Levítico, você vai ver muitas dessas leis, né? Imagina um povo mais de 400 anos escravo no Egito. Na verdade, eles deixaram de ser uma nação. Na verdade, eles nunca foram uma nação, né? Porque quando Israel chegou no Egito, na época do filho dele, José, que ele trouxe a galera toda, uns 70 pessoas, né? Eles não eram uma nação, né? Mas aí, como escravos do Egito, eles criaram muitas pessoas. A Bíblia relata que tinham mais ou menos 1 milhão de homens, né, de homens, a estimativa, mais as suas mulheres e filhos, vamos colocar uma estimativa de 3, 4 milhões de pessoas ali, né, ainda mais porque judeu não, geralmente tem mais de um filho, né, 2, 3 filhos, né, imagina, 3 milhões de pessoas num deserto para se formar uma nação com o objetivo de Deus dar uma terra prometida para eles virarem uma nação, eles virarem uma nação mesmo, governada por Deus. E eles no deserto, Deus começou a dar as leis para eles. Para que as leis? Para que eles pudessem ser uma nação, né? O que monta uma nação são as leis que têm estabelecido, porque senão vira um caos. Se não tiver leis, cada um faz o que quer, sem punição, sem nada, e vira um caos total. Vira um caos total. Então Deus estabeleceu leis exclusivas para o povo de Israel. A gente observa uma, observa outra, a gente olha lá, a gente dá para tirar lições delas, mas as leis foi dada para o povo judeu. E o que eles queriam? Mandamentos foi dado para todos os homens, mas as leis foi dado para se estabelecer uma nação.
que não existia. Então Deus estava criando uma nação do zero mesmo, pegando as pessoas dessa nação e criando uma nação. E a gente vê que esses judeus, judeus fariseus era, todo mundo fala mal dos fariseus, né? Ah, fariseu, eu não queria ser nunca um fariseu. Cara, fariseu era um estudante da palavra, estudante da lei de Deus, era um estudante sobre Deus, o cara conhecia muito. O problema é que eles eram muito religiosos, o problema é que eles eram muito religiosos a ponto de, né, colocar uma escama nos olhos lá, uma venda nos olhos. Né? Mas ser fariseu significava bom, significava algo bom. É que eles usavam todo aquele conhecimento dele para perverter, para fazer coisas erradas, né? Então, quando a gente vê aqui que os fariseus fariseus convertidos, ou seja, se arrependeram, se converteram a Cristo, né? Ouviram dos apóstolos, dos presbíteros, a palavra do Senhor em Jerusalém e se converteram. Só que esses caras, olha lá, insurgiram-se, do nada, insurgiram. Entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ele falava, é necessário circuncidar e determinar que observem a lei de Moisés. Ou seja, eu estou querendo que um povo que já tem as suas leis, que já tem estabelecido as suas regras, né? Inclusive, muitas das leis desses povos eram muito parecidas com as leis que Deus tinha dado para Moisés dar para Israel. Mas eles queriam obrigar a todos que se convertessem, os homens, se circuncidar e observar as leis de Moisés. Ou seja, esqueço a lei do meu país, tô nem aí, eu vou seguir a lei que Deus determinou para o povo judeu. Eles queriam colocar esse peso, eles queriam colocar esse fardo, eles queriam colocar essa carga, na verdade. Eles queriam colocar essa carga em cima deles, porque carga e fardo é totalmente diferente, né? Carga, a Bíblia fala pra gente ajudar um ao outro a carregar a sua carga. Mas o fardo, que é a sua responsabilidade, que é a sua cruz, que é o seu ministério, que é o seu chamado, você que tem que carregar, certo? Então eles queriam colocar cargas a mais nesse povo. A mais nesse povo. E isso, Paulo e Barnabé falaram, não. Ou seja, eles estavam condicionando isso à salvação de Cristo. E Paulo e Barnabé falou, não é possível. Cristo morreu para a gente ser salvo pela graça. A gente não precisa observar essa lei, esse circuncidar e fazer. Não, o judeu pode continuar com esse costume. Porque a gente tem que entender uma coisa. Às vezes, Deus ele vai exigir algo de você que não pode virar uma doutrina da igreja isso, meu irmão. Às vezes Deus tem algo com você. Ah, Deus me falou que eu não vou cortar o cabelo, sei lá. Né? Não sei, pode ser que aconteça isso. Mas você não pode fazer isso uma doutrina. O que é uma doutrina verdadeira? Uma doutrina verdadeira é quando 3 ou mais pessoas na palavra confirmam aquilo. Por exemplo, batismo. Jesus falou de batismo, João Batista falou de batismo, os apóstolos falaram de batismo. 3. Salvação. Jesus falou de salvação, os apóstolos falaram de salvação, Paulo falou de salvação. Então gera-se uma doutrina. Agora, por exemplo, quando Paulo fala numa das suas cartas, que as mulheres têm que, quando forem ao culto, têm que usar véu, só Paulo falou isso. Então não é uma doutrina, Foi um uso e costume, às vezes é um uso e costume que tem aquela cidade, aquele lugar, né? E o que eles estavam querendo fazer? Com que esses gentios das cidades que aceitavam Jesus Cristo, eles parassem de seguir tudo, as leis do país deles, circuncidassem, né? E seguisse a lei de Moisés. Seguisse exatamente a lei de Moisés, ignorando as suas leis, né? Na verdade, isso as leis, né? As leis que foram colocadas foi para, como eu falei, para estabelecer o povo, né? E eles queriam colocar esse fardo no povo. Então Paulo e Barnabé falaram, não, porque eu não posso condicionar
a salvação de Jesus Cristo, a salvação de Jesus, a isso. Não posso condicionar, porque a salvação de Jesus é pela graça. A salvação de Jesus, Jesus morreu na cruz pra gente, cumprindo a lei, mas nós somos salvos pela graça. E eles queriam colocar a galera fazendo isso. Então imagina a confusão. Paulo e Barnabé falam, não pode acontecer isso, e os caras, não, tem que fazer. Aí, como a gente leu, não grande, né? Aí eles chegaram em Jerusalém, no versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. É importante examinar a questão, né? Examinar tudo. A Bíblia fala, examine tudo e retém o que é bom. Tem que examinar. Né? Havendo grande debate, olha só, eu fico imaginando hoje o debate dessa galera. Eu costumo ler o texto, eu costumo imaginar e entrar no texto para entender. Imagina o debate. De um lado, os caras que queriam a circuncisão e que o povo vivesse a lei de Moisés, os gentios, e o outro lado, a galera que não. Imagina a confusão que era, falando, gritando, não tem que fazer, não. Aí um sabe mais, outro sabe menos, um joga uma palavra e outro... instalou-se uma confusão naquele lugar. Né? Então, no versículo 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Agora Pedro, um dos líderes da igreja, se levantou e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ele estava falando do que aconteceu, do que aconteceu no capítulo 10 de Atos, o centurião Cornélio, que Deus mostrou para ele que Cornélio era um homem de Deus e que a sua família toda se converteu. E Pedro teve até uma visão nessa ocasião, né? Deus mostrando animais impuros para ele e falou assim, Pedro, mata e come. Ele falou, não, senhor, não vou comer animal impuro. Nunca entrou na minha boca nada impuro e nunca vai entrar e não vou fazer. Aí Deus falou assim, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Por que Deus falou isso? Porque os judeus não comiam nem à mesa junto com os gentios. Dificilmente, na verdade, que Pedro nem, se não fosse Deus, se não fosse essa visão, Pedro com certeza não iria à casa de Cornélio e muito menos se sentaria à mesa dele, porque judeus achavam que os outros povos, né, os gentios, eram imundos, simplesmente imundos. E o que aconteceu? Deus fala, não fale que é imundo aquilo que eu purifiquei. Então, o primeiro a pregar a palavra mesmo para um gentil foi exatamente Pedro. E ele diz assim, Aí ele diz no versículo 7, irmãos, vós sabeis que desde muito Deus me escolheu dentre vós, que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. Pedro está falando assim, olha, é o seguinte, quem somos nós para falar A ou B? Deus deu o mesmo Espírito Santo que deu para nós, deu também para eles, né? Mas cremos que fomos salvos pela graça. Olha Pedro no versículo 11. No versículo 11 ele fala, né, fomos salvos pela graça. Aí no versículo 9, que eu pulei aqui, 8. Ora, Deus que conhece os corações e deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. E 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então são purificados pela fé, não são purificados mais por ritos judeus. Agora, pois, no versículo 10, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, ou seja, sobre as costas dele, um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós?
Ou seja, primeiro, vocês estão falando que a salvação está condicionada a isso, vocês estão tentando a Deus. E estão querendo colocar um jugo sobre a vida desses caras que nem os nossos pais e nem nós pudemos suportar e nem nós aguentamos. Quanto mais um cara que de 30 anos, gentil, que se converte, vai cumprir tudo que a gente, nem nós que nascemos na lei, nascemos em Israel, nascemos em Jerusalém, nem nós e nem nossos pais conseguiram cumprir. Precisou vir Jesus para cumprir toda a lei. Para cumprir toda a lei. Só que eles queriam colocar essa serviço e Pedro se levantou com grande autoridade dizendo. Aí ele diz no 11: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então Pedro, acho que no meio do debate, falou, eu não acredito que a gente está brigando sobre isso, né? Aí Pedro se levantou e falou, não galera, vamos lá. Primeira coisa, nossos pais nem nós conseguimos suportar esse jugo que vocês querem colocar em cima deles. Nem nós, nem nossos pais. E por que vocês acham que eles vão aguentar isso? E por que vocês tentam a Deus, ou seja, colocando condições na salvação de Cristo, que é pela graça, através de leis que foram dadas para os homens? Porque se toda lei, se a gente tivesse que seguir a lei, Cristo não precisava ter morrido. Nenhum de nós conseguiu cumprir a lei, ia cumprir, e nem os judeus. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Só Jesus. Por isso que ele estabeleceu hoje a época da graça. A época onde nós vivemos na graça. Então, é muito forte isso. E hoje a gente tenta colocar coisas, a gente tenta colocar fardos em coisas e não sei o que, e usos e costumes, e um monte de coisa. Pessoas que Deus deu medidas para elas. Olha, grava isso, meu irmão. Medida é para você. Não é para sair virando uma doutrina bíblica e obrigar os outros a fazer. Ah, Jesus disse para eu ficar 45 dias sem comer. Ah, não, tem que colocar isso como uma doutrina bíblica que todo mundo tem que fazer. Não, é sua medida. Deus às vezes dá uma medida para você, específica para você. Né? E Deus tem uma medida para Israel, e não era para passar para os outros. Né? Não era para passar para as outras pessoas, mas eles estavam querendo fazer isso. E muitos hoje, cristãos religiosos, tentam colocar fardos enormes, num recém-convertido, numa pessoa nova em Cristo, né? Não ensinam o amor, não ensinam a cruz de Cristo, não ensinam como viver a cruz de Cristo e acreditar na cruz de Cristo e ser salvo por crer, somente por crer na cruz de Cristo. O que eles imputam? Fardos pesados. Não, se você não vier de X roupa, você não entra no céu. Não, se você não pôr tal coisa, você não vai. Se você cortar o cabelo, não. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que esses fardos, às vezes é uma medida que Deus deu para você, às vezes é um uso e costume seu, tudo bem, maravilha, segue em paz, mas não tente colocar a palavra a salvação, a palavra de Deus ligada a isso. Se você acordou um dia pela manhã e eu não vou mais cortar meu cabelo, glória a Deus pela sua vida, mas não tenta colocar isso como uma doutrina para as outras pessoas, porque às vezes pode ser uma medida que Deus deu para você. Às vezes é uma medida que Deus deu para a sua vida, não para os outros. E o problema da igreja hoje é isso, a gente coloca fardos enormes, pesados, destruidores na vida de pessoas. E eles estavam tentando fazer isso. Mas sempre tem aquele que em nome de Jesus vai quebrar esse jugo.
através do nome de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus despedaça o jugo, despedaça o jugo. E o Senhor Jesus fala: tomai o meu fardo que é leve, é leve, é leve. Não é esse peso. A pessoa vive o tempo todo achando que tá em pecado, que sabe, fica com medo. Ah, se eu não pôr tal... né? Tem uma vez que eu conheci uma pessoa que dizia que ela dormia de calça, porque se Jesus voltasse e ela tava de shorts, dormir de shorts, ou sei lá, de cueca, sei lá, Jesus não ia levar ela por causa disso. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Então quer dizer, vamos comprar todo mundo calça, colocar calça e dormir, né? Ou andar de calça 100% do nosso dia, para que Jesus, quando voltar, leve a gente. Mas o que adianta o exterior estar desse jeito e o interior, ó, tá totalmente fora da palavra, totalmente fora do que Cristo tem para nós. Então, não estabeleça doutrinas através de usos e costumes ou através de medidas que Deus deu para você. Né? Não impute esse fardo pesado. Aqui a Bíblia fala que eles estavam tentando a Deus. Senhor, é muito forte isso, a pessoa tentar a Deus. Ou seja, a salvação que o Senhor fez pela graça, morrer na cruz, não é completa, não precisa de mais alguns acessórios, precisa de mais alguns upgrades, vamos dizer assim. Faltam mais alguns upgrades aí dessa salvação, Jesus. Ah, porque morrer, só crer, só o fato de crer e ser batizado é salvo? Ah, não, tá muito fácil isso daí. Tá muito fácil, muito fácil. A gente enfrentou dificuldade a vida inteira, tá muito fácil. Não, meus irmãos, é isso, o evangelho é simples. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crer será salvo. E for batizado será salvo. É isso. Não complique a palavra. Não tente a Deus tentando colocar coisas na palavra que não existe, que não tem fundamento, não tem nada, nada. E as pessoas, elas vão seguindo dessa forma, colocando fardos pesados. Não é à toa que às vezes um jovem que cresce na igreja e sabe, aqueles fardos pesados neles, uma hora ele espana. Mas se for pregado o amor, a cruz de Cristo, e ele aceitar Jesus realmente, e viver no caminho da cruz, carregando a sua cruz, acreditar na cruz de Cristo, cara, esse jovem não se desvia. Esse jovem não sai da igreja, porque ele conheceu Deus não de ouvir falar, mas de com ele andar. Mas é pela graça. Né? Então eles queriam fazer isso. Aí, no versículo 12, aparece o parecer de Tiago. Tiago é o irmão de Jesus, irmão que nasceu de Maria, né? Nasceu de Maria e José. Nasceu um irmão de Jesus, Tiago. Não é o Tiago, filho de Zebedeu aqui, tá? O Tiago, filho de Zebedeu, foi morto no capítulo 12 de Atos, tá? Ele foi morto, degolado, foi o primeiro apóstolo mesmo a ser martirizado por amor a Cristo. Logo em seguida Pedro foi preso, aí teve a libertação milagrosa dele da prisão, aí depois Herodes morre, comido de bicho, né? Tudo isso daí. Então esse Tiago aqui era o irmão de Jesus e se tornou o líder da igreja. O líder. Né? Pedro era um dos líderes, mas o Tiago era o líder, vamos dizer assim. Ele disse assim, e quando Pedro disse essas palavras lá, olha o que aconteceu com a multidão. E toda a multidão silenciou. Toda a multidão silenciou. A paz do Senhor, Conceição. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles no meio dos gentios. Então,
Pedro falou o que Deus tinha feito através dele para os gentios, então todo mundo ficou quieto e começou a ouvir Barnabé e Paulo. Então, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Então, ou seja, Tiago analisou o líder, né? Como líder, analisou a galera que falou da circuncisão, analisou o testemunho de Pedro e os testemunhos de Paulo e Barnabé que Deus tinha feito. Aí ele fala, né? Expôs Simão, ou seja, Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre deles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago começa a citar a lei dos judeus, os profetas. Cumpridas essas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo que é de Davi, levantando-o das ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Então estava acontecendo aqui o que o profeta tinha dito, para que os demais homens busquem o Senhor também. Aí no versículo 18, diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas destes séculos, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus, ou seja, não vamos colocar essa galera esse peso. Glória a Deus pela vida de Tiago. Senão, cara, se nesse conselho aqui tivesse decidido que todo cristão deveria observar as leis dos judeus, meu amigo, nós como cristãos hoje estaríamos com o peso da lei, com o peso da lei dos judeus e com circuncidar. Né? Eu não sei você não, mas isso é uma experiência ruim. Circuncidar para nós homens é uma experiência bem ruim, né? Nessa idade que a gente tem. Né? Então, ó, no versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de sangue. Então eles disseram, olha, tudo bem, o Tiago disse, eles não vão observar toda a lei, porque isso aqui, como o Pedro falou, nem nós conseguimos suportar. Mas o que eles têm que observar? Que eles têm que se abster de ídolos, e é lógico, porque é um mandamento, adorará o Senhor teu Deus, só o Senhor teu Deus, amará o Senhor teu Deus, bem como relações sexuais ilícitas. Cara, relações sexuais ilícitas, né? Isso é um princípio básico do caráter de um ser humano, não cometer relações sexuais ilícitas. Da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, o que eles estavam dizendo? Olha, vocês, tudo bem, podem seguir as leis de vocês, mas em cada cidade de vocês aí também tem judeus. E eles observam as leis, tá? Então o judeu vai continuar observando a lei porque é um costume deles, né? Então só se abstém disso. Só não façam isso, porque aí vocês podem seguir as suas leis do seu povo. Como eu falei, as leis desse povo eram muito parecidas com essas leis aqui, né? A questão de ídolos, essas coisas, então era muito parecida com isso. Então eles aliviaram, vamos dizer assim, o fardo deles, né? Então, no versículo 22, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem notável entre os irmãos. Então os apóstolos falaram assim, ó, tá bom, agora vocês vão levar isso para os gentios, o que nós decidimos aqui. Só que também nós vamos escolher 2 homens aqui para serem porta-voz disso, junto com Paulo e Barnabé. Aí eles escolheram o Judas, né, que é o Barsabás, e Silas, que a gente vai falar que o Silas vai virar um grande companheiro de Saulo mais para frente aí. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros,
aos irmãos entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Então ele escreve uma carta, né, um documento dizendo, olha, o que nós fizemos aqui é isso, é um documento, tá? Visto sabemos que alguns que saíram de dentre nós sem nenhuma autorização, ou seja, os caras que estavam falando que a salvação era condicionada à lei, não foi autorização dos apóstolos. Eles saíram dentre eles sem autorização nenhuma. Já estava errado aí, cara. Você tem que estar debaixo de autoridade. Eu tenho que estar debaixo de autoridade. Não posso sair falando o que eu quiser. Não posso sair falando sem fazer isso. Teve uma vez, só um testemunho aqui para falar. Me chamaram para pregar numa igreja, mas a pastora da minha igreja disse que eu teria um compromisso lá na igreja. Ela não permitiu. Eu não fui, fiquei embaixo de autoridade, é isso, a gente tem que estar embaixo de autoridade. Então eles falam, visto saber, no versículo 24, que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Gente, é muito perigoso você colocar palavras associadas, condições associadas à palavra de Deus. Perturba a alma da pessoa. Perturba a alma. E quantas heresias a gente está ouvindo hoje, perturbando a alma das pessoas. Né? Pareceu-nos bem, no versículo 25, pareceu-nos bem chegado a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los vós com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Além da carta, falou assim, vamos mandar eles para falar. Pois bem pareceu ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargos além dessas coisas essenciais, que vos abstai das coisas sacrificadas a ídolos, do bem como de sangue, de carne de animais focados e relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardarem saúde. Então, eles mandaram um documento dizendo tudo que tinha sido acordado, mandaram Judas e Silas junto com Paulo e Barnabé para a cidade e para dar a boa notícia, porque eu imagino como aqueles judeus de Antioquia, judeus não, aqueles gentios convertidos, cristãos convertidos de Antioquia, que eram gentios, aguardavam essa decisão. Porque imagina, lá em Antioquia a galera tava falando, tem que fazer uma coisa, não, tem que fazer de outro jeito. Então, e eles aguardavam ansiosamente, eles precisavam da resposta. Né? E aqui eles enviaram o documento oficial e mais 2 representantes para ler e explicar tudo o que eles tinham falado. E a gente vê o quanto, o peso que a gente coloca, que as pessoas colocam sobre homens novos convertidos, o quanto que isso perturba a alma. O quanto que isso perturba a alma. Há um processo de santificação. Há um processo, e que é demorado, não é da hora para a noite, do dia para a noite. Né? Mas eu também não posso colocar fardos pesados numa pessoa que acabou, ou de pessoas que já estão na igreja, porque isso perturba a alma da pessoa, a pessoa fica bitolada. E uma pessoa religiosa é uma pessoa bitolada, uma pessoa muito louca assim, referente a querer cumprir. Paulo era um bitolado religioso a ponto, né, falar que estava zelando pelo nome de Deus e saiu matando todo mundo. Pelo nome de Deus. Ele matava em nome de Deus, como a gente já tinha falado nas aulas anteriores. Né? E aí, quando chegaram em Antioquia, no versículo 30, chegaram em Antioquia, ó, os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Eles tinham, eu acho que eles estavam muito ansiosos para falar para a galera que o fardo que a galera queria colocar neles não ia ser. Então eles desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, que é a carta, né? Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Meu irmão, a palavra da graça, a palavra de Jesus,
A cruz, ela traz isso, ela traz uma sobremaneira, um conforto, porque eu já não sou mais escravo, eu já não sou mais preso. Cristo me libertou. E hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Imagina o desespero que esses irmãos estavam caso a resposta fosse ao contrário. Não, vocês vão ter que cumprir a lei, vocês vão ter que se circuncidar. Eles estavam sem conforto, ou seja, eles estavam angustiados, a alma deles estavam abatidas. E como alguém tem coragem ainda de fazer isso com uma pessoa que serve a Deus, com uma pessoa que ama a Deus? Como que uma pessoa tem coragem ainda hoje de fazer isso? De colocar fardos pesados e a alma dessa pessoa ficar presa. Mas Cristo veio para trazer uma palavra de consolo à minha vida e à sua vida e para dizer que nós não somos mais escravos. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então, ó, quando leram, sobremaneira se alegraram. Imagina a festa que a galera fez pelo conforto recebido. Aí Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, além de dar a palavra, veio 2 profetas abençoados e começaram a consolar os irmãos com profecias, né, com conselho, fortaleceu essa galera. Porque eu imagino, como eu falei, eu imagino como eles estavam apreensivos. Tendo-os demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Então os irmãos falaram assim, não, ó, vocês são profetas, então são de Deus, trouxeram esse conforto para nós, ficar com a gente um pouquinho aqui. Judas e Silas, fica um pouquinho com a gente aqui. Aí eles passaram um tempo lá e os irmãos depois deixaram. Falaram, não, tá bom, vai, pode voltar para Jerusalém. A gente queria que vocês ficassem, mas pode voltar para Jerusalém, né? Mas, olha o que aconteceu, no 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Aí Deus já estava começando a cumprir um propósito. Esse Silas aqui é o mesmo Silas na prisão, Paulo e Silas na prisão. É esse carinha aqui, filho. É esse carinha aqui, né? É esse carinha aqui. Então Silas falou, não, o negócio tá tão bom aqui em Antioquia, com essa galera gentil aqui, esses mano, que eu vou ficar aqui. Aí, no 35, Paulo e Barnabé também ficaram lá em Antioquia, demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, aí, Silas ficou lá, Paulo e Barnabé também ficaram lá pregando, e a galera ficou confortável, ficou confortada com as palavras que foram dadas, né? Só que aí, o que acontece? Como eu falei, Silas foi plano de Deus dele ficar lá. Porque vai acontecer algo aqui muito que a gente fala, por quê? Ainda aqui no capítulo 15, né? A segunda viagem missionária de Paulo vai começar. Ou seja, depois de toda essa questão, Paulo deve ter olhado para Barnabé e falado, e aí, Barnabé, vamos voltar a fazer uma viagem, vamos visitar as igrejas que a gente deixou, porque ele já estava um tempo em Antioquia, vamos voltar, né? Vamos ver a galera e em outros lugares também pregando a palavra. E olha o que aconteceu no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Um pastor, né? Um pastorzão. Ele queria voltar, vamos fazer uma viagem de novo, que ó, faz tempo que a gente não vê a galera, que a gente consolidou lá, vamos ver como esses caras estão, porque não dava para ver pelo WhatsApp, né? E aí, pastor de Antioquia da Psídia, como é que você tá? E aí, de Perge? Não, eles não tinham como saber isso. Era só fazer uma nova viagem. E lembrando que nessas cidades, Paulo foi apedrejado e quase morreu, perseguiram eles, mas eles queriam voltar porque eles tinham um amor muito grande por aquelas pessoas daquela cidade, né?
E aí ele diz assim, então vamos voltar, Barnabé. Imagina, o Paulo, naquela conversa descontraída com o Barnabé, vamos voltar então, Barnabé, naquelas cidades, vamos fazer uma nova viagem. Quem não gosta de viajar, né? Naquela época era mais difícil porque não tinha avião, não tinha essas coisas, era só na passada mesmo, era só andando quilômetros, como a gente já falou nas aulas passadas, a distância de uma cidade para outra, né? E eles queriam voltar para a cidade. Aí no 37, olha só o que acontece. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Sabe quem é esse cara aqui, João Marcos? Era o mesmo que abandonou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária deles. Não aguentou, voltou, desertou, falou não quero mais, né? E deixou os dois sozinhos numa missão, né? Que ele estava indo junto. Talvez, como eu tinha falado, né? Talvez Marcos fosse por impulso, tal. E Barnabé queria dar uma nova chance para ele, né? E Barnabé queria levar também a João Marcos. Só que a gente vê aqui, no versículo 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, que foi a cidade que eles estavam lá, não os acompanhando no trabalho. Então, Paulo falou assim, imagino, né? Não está escrito aqui, mas Paulo falou, não, Barnabé, como assim? O cara abandonou a gente, não acho justo levar ele. O cara abandonou a gente, deixou a gente no momento crítico da nossa primeira viagem, largou tudo, voltou para Jerusalém, né? Largou a gente sofreu pra caramba, a gente sofreu várias coisas e o cara largou a gente, agora você quer levar ele de novo? Eu imagino o Barnabé rebatendo, não, Paulo, a gente tem que dar uma chance pro garoto, a gente tem que dar uma chance pro João Marcos, né? Deus ainda pode usar muito ele tem muito potencial, porque lembra, Barnabé, o nome dele significa encorajador. Barnabé não queria desistir de Marcos. E a gente vê Paulo aqui falando, não é justo levar ele porque ele desistiu, mas Barnabé não, eu imagino Barnabé falando, não, ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ajudar muito agora, ele se arrependeu do que ele fez, vamos levar o garoto, não sei o que, não sei o que. E isso criou-se, olha no versículo 39, houve entre eles tal desavença, mano, eles começaram a brigar de uma forma como nunca tinham brigado, eles começaram a discutir tanto, tal desavença, o tal aqui tem o sentido da palavra grande, enorme, tal desavença, ou seja, discutiram, Paulo não queria arredar o pé para levar o João Marcos, Barnabé também não queria deixar de levar João Marcos, então houve também entre eles tal desavença, que viera separar-se. No final falou assim, tá bom, o Barnabé, e Paulo deve ter falado, tá bom, vai você então com ele, eu vou sozinho, eu vou com outra pessoa, eu vou sozinho, porque com ele, Paulo não arredou o pé até o fim, e Barnabé também não arredou o pé até o fim, e acabou uma parceria que tinha ocasionado na primeira viagem grandes feitos através dos dois apóstolos, Paulo e Barnabé. Olha que loucura, né? Pontos de vista diferentes todo mundo vai ter. E às vezes um ponto de vista diferente vai fazer você se separar, mas isso não quer dizer que os dois ficaram com raiva um do outro, só decidiram não ficarem mais juntos. Cada um seguir o seu caminho. Já que você quer levar João Marcos, Barnabé, então vai com ele. Eu vou com outra pessoa. Mas não teve mágoas aqui. Mas a desavença foi grande e eles não chegaram a um ponto. E vai ter pessoas que vai manter o seu ponto até o fim, você vai manter o seu até o fim. Mas eles acabaram se separando de tal vez. Não podiam viajar. Como que eu vou viajar? Como Paulo vai viajar com um cara que ele não queria lá, que é o João Marcos? E como Barnabé não vai viajar, sabendo que João Marcos, ele encorajador, poderia dar uma oportunidade nova para ele. Então decidiram
Decidiram. Assim como os pastores de Ló e Abraão estavam brigando e eles falaram, olha, não dá mais para conviver junto. Nossos pastores estão brigando demais aqui, ó. Por qualquer coisa. Então, Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Acabou. Não tem como ficar junto. Mas mesmo assim, eles não se odiaram por causa disso. É a mesma coisa aqui. Eles não se odiaram por causa disso, mas tiveram que se separar. E muitas vezes na nossa vida a gente acha que vai ficar para sempre, né, com uma pessoa no ministério, fazendo tudo e do nada acontece algo, pum, tem a desavença. Tem desavença. E isso faz separação e cada um vai para um lado. Isso. E a gente vai ver nos próximos capítulos que isso foi bom, porque Barnabé seguiu para um lado e a palavra se espalhou mais rápido ainda. Paulo seguiu para o outro e a palavra também se espalhou. Então aqui, ó, houve tal desavenças que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então Barnabé falou assim, ó, tá bom, vambora. Pegou o barco e levou Marcos. Isso foi tão importante, mas tão importante para Marcos, cara, que esse posicionamento de Barnabé, de encorajá-lo, que eu não sei se você sabe, mas você vai saber agora, que Marcos, esse é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Foi tão importante esse encorajamento de Barnabé que eu tenho certeza que Marcos, que teve essa experiência de ir para uma viagem missionária, Marcos, ele realmente teve a força, a coragem de seguir e escrever um evangelho. Hoje nós temos o evangelho de Marcos, creio eu, a Bíblia não diz isso, mas creio eu que nós temos o evangelho de Marcos hoje muito por causa de Barnabé, que ajudou Marcos. A separação foi boa, teve as consequências boas, porque teve propósitos diferentes. Deus tinha propósitos diferentes para eles, que não poderiam se cumprir juntos, eles tinham que se separar. Então Barnabé levou Marcos para Chipre, eles foram para cidades lá, e Marcos mais tarde escreveu. E para você ver como Paulo não ficou com raivinha, nós vamos ver lá mais para frente, quase no final da vida de Paulo, numa das cartas que ele escreve a Timóteo, ele diz, traze-me Marcos, porque me é muito importante, ele vai falar. Uma das cartas, a segunda carta a Timóteo, ele fala, traze-me Marcos, que ele é muito importante. Não ficou com raivinha. Aqui naquele momento, Paulo não queria ele lá. É natural, Paulo era um ser humano, gente. Era um ser humano. Mas depois ele reconheceu o valor de Marcos, né? E aí no versículo 40, mas Paulo tendo escolhido quem? Silas, propósito de Deus de ter ficado lá, ele podia ter voltado para Jerusalém, meu irmão, junto com Judas. Ele falou, não, Judas, vai embora sozinho, vai para lá, para Jerusalém, que eu vou ficar mais um pouco aqui em Antioquia, porque o negócio tá bom. Não sei, vou ficar aqui. Deus sabe o propósito que ele ficou. Porque a ideia era voltar, ele tinha toda uma vida em Jerusalém. E aí, do nada, ele resolve ficar, mas porque Deus tinha um propósito, ó. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Da mesma forma como ele partiu na primeira viagem missionária, para a segunda viagem missionária, os irmãos também oraram por ele, impuseram as mãos e levaram, ó. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, ou seja, passou pelos mesmos lugares que eles tinham na primeira viagem missionária, confirmando as igrejas, confirmando elas. O que é confirmando? Vendo como elas estavam, se elas estavam bem, precisavam de alguma coisa, consolando ela com palavras do Espírito Santo, junto com Silas agora. Agora o Silas era o novo companheiro de Paulo e Marcos era o novo companheiro de Barnabé. Então uma grande parceria que se dividiu. Mas isso foi um bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus tem um propósito para tudo. Eles se dividiram, o evangelho se espalhou e foi melhor.
naquele momento foi melhor isso acontecer, né? Então Deus usa os propósitos. Deus tem propósito para tudo, né? Apenas siga o propósito de Deus. Apenas pergunte a Ele quais são os seus propósitos para minha vida, se você não sabe. E Deus vai te direcionar, e siga em compaixão, em amor a Cristo, que Deus ele cumpre o propósito. Se você se deixar se entregar para o propósito, Deus cumpre. E Ele faz grandes coisas acontecerem. Então aqui, a segunda viagem missionária de Paulo começa com uma separação. Depois de toda aquela confusão lá em Antioquia, em Jerusalém, sobre circuncidar ou não, ainda veio mais uma bomba dessa para Paulo depois, né? Barnabé e Paulo se separaram para poder cada um seguir o seu caminho para fazer. Não sei se eles se viram de novo, a Bíblia não comenta se eles se encontraram novamente. Provavelmente sim ou provavelmente não sei, né? Mas que Deus teve um propósito em tudo isso, sim, Ele teve. Um propósito grande, onde eles foram levados a cumprir. E Deus os abençoou, vamos dizer assim. Então a gente dá início à primeira viagem missionária de Paulo, né? No capítulo 16, então na aula que vem a gente vai falar sobre isso, sobre o capítulo 16, quando Paulo e Silas já estão fazendo a viagem missionária, e vamos continuar acompanhando a história desse grande apóstolo de Deus com seus companheiros, agora Silas, né? Para a gente entender os propósitos de Deus na vida de Paulo. Então não perca a próxima aula, nós vamos começar a falar da segunda viagem missionária de Paulo, e eu tenho certeza que você vai se aprofundar junto comigo na palavra, vai mergulhar na palavra, e Deus vai revelar grandes coisas para nós, tá? E a lição então que eu tiro hoje de todo esse capítulo 15 eu tiro algumas lições. Então se você está anotando, anote aí. A primeira lição que eu tiro não coloque fardos desnecessários, pesos desnecessários nas pessoas, né? Principalmente novos convertidos, né? A palavra que tem que ser o fardo de Jesus para ele carregar, a cruz de Cristo. Não coloque doutrinas humanas e muito menos usos e costumes e medidas que causam peso nas pessoas, tá? E a última lição, a separação às vezes é inevitável, mas tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Até isso a gente já ouviu essa semana, que Deus não tem o controle de tudo. Jesus amado. Deus tem o controle de tudo, meu irmão. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele tem o controle de tudo, de cada detalhe da sua vida, de cada coisa que está acontecendo nessa terra, né? Só que as pessoas esquecem que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade de Deus, né? Então, mas Deus nunca saiu do controle de nada, nunca. Até na separação de Barnabé e Saulo, Deus estava no controle e sabia qual seria o benefício dessa separação aqui, que seria muito mais beneficioso do que os dois ficarem juntos. Muito mais beneficioso do que os dois se manterem juntos. Então Deus, meu irmão, guarda isso, está no controle. Não acredite no que andam dizendo por aí, de que Deus não tem controle de tudo. Só porque está acontecendo fome, guerras e tal. Não, Deus tem o controle de tudo, mas a maldade do ser humano é a maldade que está no meu e no seu coração e de todo ser humano que causa a fome, causa a miséria, causa a guerra. Deus não tem culpa disso. Mas Ele está sim no controle de tudo, e Ele vai mostrar que Ele é soberano para todos os que duvidaram. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, que Deus guarde essa semente. Vamos orar só para a gente encerrar. Deus, obrigado pela aula de hoje. Guarde a semente da palavra que foi ministrada hoje na vida de cada um, Senhor. Derrama sobre eles a tua proteção, o teu amor, Pai, e que nós possamos viver a palavra, Senhor, cada dia das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor.
Que o Senhor guarde a sua noite, guarde a sua família e logo, logo nós nos veremos, porque estou com muita saudade de todos aí e logo, logo vamos nos abraçar apertado aí, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.